Olha, a nutrição é um dos principais fatores responsáveis pela saúde e bem-estar das pessoas. É por meio dela que o corpo e a mente entram em equilíbrio e garantem o bom funcionamento do organismo, como, por exemplo, uma boa imunidade. E nesse tempo a gente fala muito de imunidade, né, Wilker? Olha, com a pandemia, a gente voltou a falar tanto dessa realidade de como manter uma boa imunidade. Por isso, hoje, a gente traz a nutricionista, mestre e doutora em Ciências da Saúde, Carla Moraes, para bater um papo sobre nutrição. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olha, Carla, diante desse tema que a gente vê cada dia mais chegando ao conhecimento das pessoas, qual é a importância de manter a nutrição? E quando a gente fala nutrição, a primeira coisa que nós, leigos nessa área, imaginamos é a alimentação. Qual é a importância de manter uma boa alimentação? Em primeiro lugar, você não está errada. De fato, quando falamos em nutrição, nós temos que pensar, nos remeter à alimentação do dia a dia, desde o café da manhã até aquele último lanchinho da noite. E depois, se necessário, os suplementos alimentares. E qual é essa importância? Na verdade, tudo que o nosso corpo reflete em termos de combate às doenças, em termos de saúde e doença, esse equilíbrio que é tão sensível, é o que nós colocamos para dentro do nosso corpo. Em primeiro lugar, vou aproveitar o nosso copinho de água, hidratação. E, em segundo lugar, de fato, a escolha do que vai no nosso prato. Mas essa escolha não precisa ser difícil e nem mesmo de alimentos caros. É aquela base, ir mais à feira, comprar mais alimentos frescos, aproveitar aquela promoção do hortifruti do supermercado. Quanto mais cor, quanto mais comida de verdade, fresca, natural, melhor. Tem um mantra, né, que o pessoal sempre repete na nutrição, que é desembale menos e descasque mais. É isso mesmo, então. Exatamente, Wilker e o pessoal de casa. Quanto mais nós deixarmos de consumir os industrializados, principalmente aqueles que têm uma lista de ingredientes que a gente nem sabe o nome, na verdade, né? Se a gente for olhar a lista de ingredientes, aparece cada termo diferente que eu costumo brincar. Na comida da nossa vozinha, lá da fazenda, não teria. Não. Tudo que você olha, você sabe o que é. Exatamente. Quanto mais curta a lista de ingredientes, melhor para a nossa saúde. Mas isso não quer dizer que nós não iremos comer também os industrializados. Por exemplo, um pacote de arroz. Hoje em dia é quase impossível eu ir numa cerealista e comprar diretamente, né, no meu pacotinho, ir lá e consumir. Ou seja, o ideal mesmo é que a gente use com moderação. Mas o extrato de tomate, temperos prontos, isso a gente pode deixar de lado e substituir com tranquilidade. Muita gente usa como argumento a falta de tempo, né? Ah, não tenho tempo de preparar uma refeição. Ah, eu não tenho tempo de fazer janta na minha casa. Mas agora com a pandemia, essa realidade está um pouco diferente. As pessoas continuam consumindo, então quer dizer que esse não era o real motivo. Exatamente. Eu costumo dizer que tudo é questão de planejamento. Por quê? Quando nós adoecemos, por exemplo, um caso na família de diabetes ou de doença renal, por exemplo, a gente arruma tempo. Nós temos que definir a nova alimentação de acordo com aquela patologia. Uma osteoporose, por exemplo, nós adaptamos. Se o médico passa uma medicação ou um tratamento, uma fisioterapia, por exemplo, nós arrumamos tempo e fazemos. Por que não, então, investirmos nessa poupança de saúde? Planejar. Você deu o exemplo de que antes da pandemia nós não tínhamos tanto tempo em casa. Ok. Quando eu for fazer, por exemplo, um molho de tomate, quando o tomate estiver bem mais barato, né? Hoje em dia está até difícil, mas um pouco mais em conta, já faz e congela vários potinhos. Na hora que você encontrou uma promoção bacana de algum hortifruti, congela também, já deixa ele picadinho, deixa aquela cenoura picada, já deixa tudo prontinho e congela. É excelente utilizar o congelamento para aproveitar as promoções e manter o nosso estoque de produtos naturais em casa. Outra coisa que não cola também quando a gente fala em tempo, né? Por quê? Ah, vamos comer um fast food porque é rápido, né? É mais fácil. Só que se a gente for pensar, uma banana é um fast food também. Você pode descascar e come. Exatamente. E é um excelente fast food, porque a embalagem da banana é perfeita, né? Ela protege até o momento do consumo e a gente ainda pode utilizá-la para outras receitas, desde que bem higienizada. Podemos utilizar, por exemplo, a embalagem do abacaxi. Ah, mas o abacaxi é tão difícil de cortar, né? Vai demorar tanto tempo. Não vai não, faz uma boa higienização com hipoclorito de sódio, água sanitária mesmo, algumas marcas têm na embalagem falando que pode ser utilizada para esse fim. E a partir disso, utiliza para fazer o suco, por exemplo, e o restante, ou
consome no momento, deixa na geladeira, pode deixar de um dia para o outro tranquilamente, no recipiente bem fechadinho, ou congela também e vira suco no outro dia, não tem problema nenhum. Olha, quando a gente fala de imunidade, a gente pensa assim, que o nosso corpo vai estar preparado para não pegar nenhum vírus, nenhuma bactéria, para não adoecer. Explica pra gente o que é imunidade. Imunidade, na verdade, Vanessa, é a capacidade que o nosso corpo tem de reagir a corpos estranhos ou alguma situação estranha. Por exemplo, temos falado tanto do coronavírus, ou qualquer outro vírus da gripe, por exemplo, essa capacidade do nosso organismo reconhecer e por meio de vários sensores, por exemplo, a pele, uma pele íntegra, por isso a importância da hidratação e do bom consumo de proteínas, ele vai começar a reagir e expulsar. No caso da pele, é o primeiro momento que a gente consegue evitar bastante micro-organismo. A respiração, esses pelinhos que a gente tem no nariz, também esse muco que a gente produz, também é um momento em que iremos evitar bastante micro-organismos. A lavagem das mãos, por exemplo, dentre outros. Mas voltando a falar especificamente agora de dentro do organismo. As células da imunidade são os nossos linfócitos, né? Células brancas que produzem os anticorpos. Vocês devem ter ouvido falar muito também, né? O pessoal de casa, que tem alguns testes, inclusive, para saber se a gente já produz anticorpos para o coronavírus ou não. E eles podem ser estimulados por meio da alimentação. Quem que vai estimular esses soldadinhos de defesa? Essas células a produzirem os anticorpos, que é como se fossem mesmo esses soldadinhos que vão lá, né, e destroem, inativam esse vírus ou bactéria ou o que quer que seja. Proteína em primeiro lugar, ou seja, se eu não consumo carne, tudo bem. Ovos, leites, queijos. Eu optei por ser vegetariano ou vegano, não consumir nada de produto animal. Ok. Incrementar mais feijões, lentilha, grão de bico, mais proteína vegetal. Outra coisa importante para a imunidade, água, porque é a partir do sangue que esses soldadinhos vão chegar e vão conseguir ir para o tecido-alvo. Outras substâncias muito importantes, selênio e zinco, que estão presentes nas castanhas, por exemplo, castanha do Pará ou castanha do Brasil, que hoje em dia se fala, ela já tem a quantidade de selênio suficiente para um dia alimentar uma castanha, pensa, gente, uma castanha. Por isso que não tem a desculpa de falar que é caro, porque eu vou comer uma por dia. O duro é conseguir, né? Mas, o ideal, então, apenas uma ou duas, eu já consigo estimular esse soldado de defesa com o selênio. O zinco também, castanha do Baru. Quem aí de casa conhece a castanha do Baru? Eu conheço. Eu também conheço. Olha que legal. Ótimo. É uma delícia e é regional, né? Aqui do nosso Cerrado. As frutas vermelhas, quanto mais pigmento, quanto mais colorido, mais também estimula esse processo antioxidante. Ou seja, aproveita. O morango entrou numa promoçãozinha, aproveita esse morango. A laranja está um preço bacana, o custo-benefício de comprar um saco de laranja, uma família grande, aproveita essa laranja. Além disso, ela vai ter também vitamina C, além desses pigmentos que protegem as plantas e quando chega no nosso organismo, protege o nosso corpo também. A gente ouve muito falar a respeito, quando a gente fala de imunidade, probiótico e prebiótico. Eu sei que tem uma diferença, mas não sei explicar muito bem, não. Explica pra gente, doutora. Excelente, Vanessa. É um tema que tem sido muito falado, inclusive antes de entrarmos no programa, estávamos falando, a importância é tamanha do intestino, que ele é considerado o segundo cérebro. Essa conexão é tão forte com a produção de hormônios do bem-estar e também hormônios relacionados ao estímulo à imunidade. Se eu não tenho o intestino protegido, consequentemente eu tenho uma abertura de guarda para a imunidade, para esses micro-organismos entrarem, como é o caso do coronavírus. O probiótico é a bactéria do bem. Sim. Certo? Então a gente costuma chamar ela de bactéria do bem, que vai estimular este intestino saudável a combater essas doenças. O prebiótico é a comidinha da bactéria do bem. E os dois juntos é o simbiótico, eles fazem um trabalho de sinergismo juntos. O prebiótico, o que é? A aveia, por exemplo, ela tem uma substânciazinha de um nomezinho difícil, mas não precisa lembrar. Beta-glucano. É só lembrar de consumir a aveia, que vai dar nutriente para a bactéria do bem. E onde que eu tenho essas bactériazinhas do bem? Alguém já deve ter ouvido falar em kefir? Vocês já ouviram falar? Já. Né? Tem pessoas que... Estamos antenados, hein? Sim, demais. Mas você gostou do kefir? Assim, eu consegui tomar, me adaptei depois, mas é um pouquinho mais... Tem um benefício difícil. bacana, o kefir, o kombucha, mas tem que saber cuidar também, pois tem um risco
dele contaminar, aquela cepa contaminar em casa e gerar até micro-organismos patogênicos. Então, na falta de instrução ou de tempo mesmo para pesquisar, para se dedicar, tem os probióticos que a gente compra na farmácia ou manda manipular. O nutricionista é o profissional qualificado para orientar, ou mesmo um médico que você consulte para te orientar o melhor probiótico para a sua saúde. Tem probiótico para criança, específico para adulto, idoso, específico para um quadro de diarreia. Então, nós temos vários tipos de probióticos. Doutora, mitos e verdades. Eu conheço gente que estava comendo muito alho nessa época por causa do coronavírus. Tinha um mito aí de que o alho pode ajudar ali a prevenir na imunidade. Isso é verdade? É mito ou é verdade? E precisa comer muito alho mesmo? Adorei a pergunta, por quê? Casa de ferreiro, o espeto é de pau. É assim que fala, né? Esse trocadilho. Por quê? Meu pai, né? Não sei se ele está assistindo lá na fazenda, tá na fazenda se recuperando de uma cirurgia. Ele começou a descascar 4 alhos e colocou meu sobrinho para comer também, o netinho para comer. Todos os dias de manhã. Alho e vinagre. Detalhe, teve a onda do vinagre também. Será? Primeiro lugar, tudo que foge do natural, o alho geralmente a gente não come ele cru. A gente coloca para o tempero. Primeiro lugar, será que eu não vou conseguir fazer isso para o resto da vida? Consumir 4, 10 alhos, que seria o ideal, consumir bastante para ter esse efeito. Eu acredito que não. Mas, em segundo lugar, ele faz efeito? Faz sim. Ele é um excelente antibiótico natural, bactericida, antisséptico. Ele controla um pouco mais a pressão, ajuda a dilatar os vasos sanguíneos. Isso é bacana porque também vai chegar mais aquelas células de defesa onde nós precisamos. Por exemplo, no sistema respiratório. Porém, nada em excesso e nada que foge do natural da alimentação. Você não precisa fazer este consumo do alho in natura. Tem como nós manipularmos também, quem quer esse benefício, as cápsulas do alho, o óleo do alho, dá para comprar nessas casas de produtos natural. Mas o melhor é usar nas refeições mesmo. Dá para fazer até uma conservinha de alho, dos dentinhos de alho, com pouco sal, né? Ou usando outros temperos, pimenta, de cheiro. Dá para consumir dessa maneira ou dando também ênfase a outros temperos naturais. O açafrão, por exemplo, tem um excelente efeito para a imunidade e, consequentemente, eu estou unindo o papel do alho e do açafrão. Eu não preciso comer nem 4 colheres cheias de açafrão, nem 10 dentes de alho, um pouquinho de cada. Assim, e cotidianamente, Exatamente. né? O alho todo dia na comida que o brasileiro já tem, assim, gosta de cozinhar assim. O açafrão, lá em casa eu gosto muito de pôr açafrão na carne. Então vai fazer uma carne, põe um açafrão lá no franguinho, cebola. ou no peixe. Você gosta de cebola? Também, gosto de todos os temperos. Temperos naturais, em geral, aqueles verdinhos. Tem gente que às vezes não gosta tanto do coentro, mas gosta da salsinha, tem o salsão, tem tantos temperos e alguns dá até para fazer chá. Alecrim, por exemplo, que também tem esses efeitos benéficos. Em geral, via de regra, esses temperos naturais também estimulam a imunidade. Eles, tal como a couve, por exemplo, o brócolis, espinafre, tem bastante também magnésio, que contribui um pouquinho também para o nosso sistema imune, para o nosso organismo continuar forte e capaz de responder bem a essas agressões que eles têm no dia a dia, independente de Covid, que chama atenção porque, infelizmente, levou a um número de mortes, levou a um número de complicações, a uma situação muito sofrida para o Brasil e para o mundo, mas, como você falou, é tudo uma questão de cotidiano. Nós temos que nos preparar para, a todo momento, estarmos bem de saúde. Ou seja, tem que ser uma regra e não uma exceção, este consumo dos alimentos que contribuem para a imunidade. Tem que ser algo que a gente consiga manter, né? Que não vai agredir nossa saúde daqui a um tempo. Exatamente. A senhora mencionou aí os chás, a Vanessa até toma muito chá, gosta de chá aqui na TV, sempre toma. Quais são os chás indicados aí para a imunidade? Olha, excelente pergunta também. Vocês capricharam aí no repertório, vocês estão praticamente quase nutri. Antenados. Só lapidar um pouquinho, mas eu acho que vocês chegam lá. Chás, em geral, eles contribuem em primeiro lugar para a gente aumentar o consumo hídrico, que é essencial para que essas células de defesa cheguem onde elas têm que chegar. Caminhe pelo nosso corpo inteiro. E, em segundo lugar, os chás, tal como, por exemplo, o chá verde, chá de hibisco, que é muito consumido, principalmente pela questão da evitar a retenção hídrica, mulheres gostam muito, eles também têm substâncias que são chamadas antioxidantes. O que essas substâncias fazem? Vamos pensar num prego que ficou sob sol, chuva, o dia inteiro, ou uma cadeira, alguma peça de metal. Enferruja, não é mesmo?
A mesma coisa é o nosso corpo. A própria respiração da gente faz com que algumas substâncias enferrujem. E essas substâncias presentes nesses chás, aí entra o chá verde, chá de hibisco, chá de alecrim, tem gente que gosta, erva cidreira, hortelã, tantos chás que a gente pode utilizar, eles vão contribuir para, como se fosse uma proteção, uma tintura de proteção. Evitar esta oxidação que, consequentemente, leva o nosso organismo a um estado de inflamação, que não combina com essa proteção da imunidade. Doutora, nós já estamos quase chegando ao finalzinho. Queria que deixasse uma mensagem, porque tem outro mito muito relacionado com a nutrição, de que alimentar bem é caro. E a gente sabe que, na verdade, não é bem assim, né? Então, deixa uma mensagem para as pessoas e orienta também como se alimentar, né, no dia a dia, para que tenha uma boa imunidade. Excelente consideração, porque a alimentação saudável, ela não precisa ser cara. Infelizmente, estamos vivendo uma época de inflação em que tudo está caro. 2 litros de um refrigerante muito famoso da embalagem vermelha, né, com conteúdo preto, é mais caro do que comprar um pacote de laranja, um saco de laranja ou uma dúzia de laranja. Então, é tudo muito relativo. Em primeiro lugar, dar ênfase aos produtos naturais, aquela máxima do desembale menos, descasque mais, que o Wilker comentou, e pesquisar. Às vezes, ir mais para o fim da feira, que tem alguma promoção, dia de hortifruti no supermercado, também às vezes é bacana, a gente consegue captar alguma promoção legal. E eu vou deixar uma última dica para vocês, quem é antenado com redes sociais, né? Seguir o Ministério da Saúde e principalmente seguir também, pesquisar lá no site, chama Guia Alimentar para a População Brasileira. É um documento construído pelo Ministério da Saúde que dá dicas, inclusive, de como montar um prato de almoço, de jantar, lanches baratos e saudáveis. Mas o melhor de tudo é planejar e ter prazer em se alimentar bem. Não encarar isso como uma dieta, como algo sofrido, mas um investimento que eu faço como retorno para a minha saúde, para o meu bem-estar, para dormir melhor, para ter mais disposição, ter a pele mais bonita. E não sai caro, começando pela água. Vamos beber mais água. Dica de ouro. Doutora, nas refeições, almoço e jantar, a gente já está acostumado. Lá, o brasileiro gosta do arrozinho com feijão, a verdura, a carne. Mas como que a gente pode se alimentar bem? Por exemplo, no café da manhã, no lanche da tarde? Quais são as opções saudáveis, né, que são boas para a imunidade? Perfeito. Café da manhã. Em primeiro lugar, a gente tem que sempre pensar em colocar uma fonte de proteína, já que eu falei também que ela é essencial para a imunidade e para manter a nossa massa muscular, manter a nossa disposição mesmo no dia a dia. Pensar sempre numa fonte de proteína, pode ser o leite, pode ser queijo. Quem não consome alimentos de origem animal pode substituir por algum de origem vegetal, como é o caso dos leites vegetais, extrato de soja, por exemplo. Seria um café da manhã bem tranquilo. Você poderia bater no liquidificador, por exemplo, um copo de leite, quem não tem problema com o leite, ou mesmo zero lactose, uma fruta e uma fonte de fibra alimentar, inclusive, que contribui para os probióticos, são aquelas bactérias boas, para o intestino. Então, num copo só, eu teria tudo. Uma outra opção, pão, um pãozinho, pode ser o pão francês? Pode, mas uma unidade, não precisa 2, 3, 4. Ou um pão integral, a melhor opção que você tiver e que você gostar. Ou uma tapioca, por exemplo, uma crepioca, que tem sido muito usada também. Queijo, para poder combinar com o pãozinho, e uma fruta, ou um suco de alguma fruta. E lanche da tarde. Castanha é uma boa opção. A gente sempre pensa na castanha como algo caro, mas como eu falei, umazinha da castanha do Pará já é o suficiente, e comer só a castanha também não vai matar a sua fome no lanchezinho. Adiciona junto com uma fruta ou com um copo de iogurte. O iogurte natural é uma ótima opção, porque ele não tem aditivos químicos, ele não tem corante, saborizante artificial. Associar a castanha com o iogurte seria uma ótima opção. Ou uma banana, por exemplo, com aveia e um pouquinho de mel, seria também outra opção bacana, certo? E o amendoim também é uma castanha barata e que a gente pode comer um punhadinho como lanche associando a uma fruta. Olha que prático para carregar uma fruta, como é o caso da banana. Ou a laranja, eu costumo brincar, né? A laranja de preguiçoso é aquela que a gente corta em 4. E é a melhor laranja. Por quê? Porque a gente come o bagaço junto. É verdade. E é excelente também para a nossa saúde. E nós agradecemos, então, a Carla Moraes, ela que é nutricionista, que é mestre e doutora em Ciências da Saúde, trazendo sempre notícias de saúde aqui pra gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, eu quem agradeço. Fica à disposição também se alguém tiver alguma dúvida. Até uma próxima oportunidade.